Se você me perguntar assim, Marlos, meu filho, é importante eu investir um tempo para memorizar essas fórmulas? Minha resposta na ponta da língua é não! Não é. Por maior que seja a importância, não vale a pena você dedicar um tempo específico para memorizar as fórmulas. Mais uma vez, se você fizer isso, você vai estar se afastando de tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Então não faça isso. Não, como é que eu posso dizer? Não dedique um tempo específico para memorizar, para construir, né? Fazer aquelas tabelinhas de fórmulas e para você ficar memorizando fórmula em cima de fórmula. Você não vai precisar disso. Não é isso que vai fazer diferença para você, tá? Você precisa de algo diferente. Você precisa memorizar as fórmulas de matemática de uma maneira totalmente diferente. Não é desse jeito. E aí, quais são os benefícios? Os benefícios das fórmulas, eu te falei que o principal benefício, pelo menos, é ganhar tempo. Mas eu quero que você também entenda que os benefícios das fórmulas são limitados. Por que são limitados? Por que você não consegue resolver as questões só com as fórmulas? Se você receber um problema, né? Tem um problema lá na tua frente. Você já decorou a fórmula. Por que é que você não consegue resolver aquele problema? Se a fórmula fosse tão importante quanto você imaginava, isso já seria suficiente para você resolver o problema com aquela fórmula. E você não consegue. Você não consegue. Por que você não consegue? Porque você não focou no que é mais importante da fórmula. Sabe qual é o mais importante da fórmula? Não, o mais importante do seu estudo para matemática do Enem. Qual é o fator mais importante, o que você tem que aprender de qualquer jeito para a prova de matemática do Enem? O principal fator é interpretação de questões. Você tem que aprender a interpretar as questões, porque se você não interpretar as questões adequadamente, você não vai conseguir aplicar as fórmulas. Então, existem dois motivos pelos quais você não está tendo êxito ao aplicar a fórmula, em saber como nem quando aplicar essas fórmulas. Esses dois motivos são o quê? O primeiro, você ainda não sabe interpretar adequadamente. E o segundo, você não está treinando adequadamente para fazer as questões. Então você precisa colocar no centro da sua preparação, não é a teoria da matemática, não é um conjunto de fórmulas, é justamente a interpretação de questões. Por quê? Porque uma coisa você vai encontrar ao longo de toda a prova de matemática, que é interpretar questões. Você vai precisar aprender a interpretar questões com maestria. Isso vai ser o seu diferencial. A maioria dos alunos, que tentam medicina, que tentam passar em medicina, eles têm muita dificuldade de passar justamente porque utilizam a estratégia errada. E a maioria deles estão baseando o seu estudo nas fórmulas. Por isso que eles demoram tanto a passar. Porque quando você se baseia nas fórmulas, você acaba sendo igual a todo mundo. Todo mundo está fazendo isso. E mais do que isso, tá? Quando você simplesmente fica ali decorando a teoria, agora eu estou entendendo esse conceito, estou entendendo esse conceito, estou entendendo. Quando eu terminar esse conjunto de conceitos, aí que eu vou começar a treinar. Aí quando você começa a treinar, você já não priorizou a prática. Você já não priorizou o fazer os exercícios. E aí você reduz o tempo que você vai ter para resolver exercícios. Então, o centro da sua preparação tem que ser exatamente a interpretação. Você tem que começar a interpretar as questões de uma maneira diferenciada, né? Isso que vai fazer com que a sua diferença. E aí, olha só, essa sua capacidade de interpretar vai influenciar diretamente no seu desempenho. E por que é que essa capacidade de interpretação vai fazer com que você consiga aplicar a fórmula? Por que isso vai acontecer? Pelo seguinte, olha só, pensa comigo. Você está lá diante de uma questão contextualizada do Enem. O que é isso, uma questão contextualizada do Enem? É uma questão que tem um contexto. Todas as questões do Enem são contextualizadas, tá? A questão contextualizada, ela traz um contexto para você. E esse contexto, ele é baseado no mundo real, as coisas que acontecem no seu dia a dia. Você percebendo ou não, mas são coisas baseadas no mundo real. E aí, o que acontece é que o Enem, ele te conta uma história. Ele te dá o contexto daquilo ali tudo. E a grande característica dessas questões contextualizadas
é que sempre é dada muito mais informações do que você precisaria para resolver essa questão. Primeiro, só pelo fato de ter um monte de coisa escrita, de ter frases escritas ali, você vai ter que começar a separar o que é importante do que não é importante. Primeiro ponto. Então, o primeiro passo é você separar isso. Mas para isso, até para separar, você tem que entender o que a questão está falando.